Bem-vindos ao canal Moi. Desejo a todos momentos agradáveis e relaxantes ao ouvir as histórias. Minha irmã enganou o namorado com uma gravidez para ter o primeiro neto da família, mas agora quer que eu crie porque descobriu que ser mãe é difícil. Olá, eu, de 28 anos, me casei no ano passado com meu namorado da faculdade, Dexter, de 29 anos. Namoramos por 6 anos antes de nos casarmos. Nosso relacionamento começou na faculdade, quando nos conhecemos por meio de amigos em comum em um evento do campus. Dexter estudava engenharia, e eu estava cursando uma licenciatura em administração de empresas. Conectamos bastante rápido, e isso nos levou a uma cita e depois a outra. Para dar contexto, minha irmã mais nova, Siena, de 24 anos, sempre foi competitiva comigo desde a infância. Tudo que eu fazia ou queria fazer, ela tinha que fazer primeiro ou fazer melhor. Esse comportamento começou quando éramos muito pequenas. Quando eu tinha 7 anos e me inscrevi em aulas de balé, Siena, que tinha 3, fez birra até que nossos pais também a inscreveram. Quando entrei para o time de basquete no 8º ano, de repente ela desenvolveu um interesse em basquete e se juntou ao time, apesar de nunca ter tido interesse por esportes, muito menos por basquete. Nunca tinha assistido a um jogo e mal sabia as regras. Quando comecei a aprender piano aos 15 anos, insistiu em fazer aulas de piano e praticava horas extras só para me superar no recital anual. Esse padrão continuou no ensino médio. Quando tirei notas excelentes no 2º ano, Siena estudou dia e noite até conseguir notas excelentes e mais pontos de crédito extra em todas as suas matérias. Quando fui aceita na universidade estadual perto de casa com uma bolsa parcial, ela se esforçou até o limite para entrar em uma universidade importante com uma bolsa melhor. Nossos pais faziam diferenças entre nós, então pode-se dizer que Siena era a filha dourada. Isso era em parte porque academicamente ia muito bem, graças à competição comigo, mas também porque nossos próprios pais incentivavam essa rivalidade entre nós. Apesar de pequenas diferenças enquanto crescíamos, a maior de todas foi quando fomos para a universidade. Eu tive que trabalhar para pagar o resto dos meus estudos, enquanto com Siena decidiram pagar tudo porque ela estava indo para uma universidade prestigiada. Quando comecei a namorar Dexter na faculdade, Siena logo ficou sabendo pelas redes sociais. Em questão de meses, começou a sair com o irmão mais novo dele, Kenneth, que agora tem 26 anos. Parecia que estava tentando copiar minha vida mais uma vez. Kenneth ainda estava no último ano do ensino médio na época, e o relacionamento sempre pareceu forçado desde o início. Mas nossos pais achavam adorável que as irmãs namorassem os irmãos. Quando Dexter e eu nos mudamos juntos após nos formarmos, nossos pais desaprovaram, dizendo que estávamos vivendo em pecado. Mas quando Siena se mudou com Kenneth logo após ele terminar o ensino médio, chamaram de romântico. No ano passado, quando Dexter e eu anunciamos nosso noivado, meus avós ficaram encantados. Eles estavam esperando há tempos pelo primeiro bisneto e, naturalmente, todos assumiram que seríamos nós a dar essa alegria, já que íamos nos casar. Minha avó até me deu seu antigo berço, dizendo que esperava vê-lo ocupado em breve. Isso não agradou Siena, então você pode imaginar que ela não suportava a ideia de que eu me casaria e daria o primeiro bisneto. Durante os preparativos do nosso casamento, Siena tentou várias vezes roubar o protagonismo. Pressionou Kenneth para pedir sua mão em casamento, mas ele não estava pronto. Sugeriu fazer um casamento duplo, o que rejeitamos firmemente. Até tentou usar branco no nosso casamento, mas nossa avó basicamente proibiu. Qualquer coisa que a colocasse de volta no centro das atenções, ela tentava. Chegou até a dizer, poucos dias antes do casamento, que estava muito doente e poderia ser algo grave, mas quando disseram para ir ao médico, ela disse que talvez pudesse esperar. Estava tão desesperada que quis jogar a carta da pena. 2 meses após o nosso casamento, durante um jantar de domingo em família, Siena anunciou que estava grávida. Kenneth parecia surpreso e desconfortável durante o anúncio, até deixou o garfo cair de tão nervoso. Mais tarde soubemos, por meio de amigos em comum, que Siena havia engravidado deliberadamente sem discutir com Kenneth. Ela parou de tomar anticoncepcionais sem avisar, só para poder ter o primeiro neto da família. Meus pais estavam extasiados por se tornarem avós, então mergulharam de cabeça em dar toda a atenção à gravidez de Siena. Cada reunião familiar girava em torno dela, planos para o chá de bebê ou ideias para o quarto do bebê. Minha mãe passava horas comprando roupas para o bebê, enquanto meu pai começou a criar um fundo universitário para ele. O antigo berço da minha avó, que ela tinha me dado, de repente foi transferido para o apartamento de Siena, porque aparentemente ela precisava mais dele. E pode ter certeza de que eles não fizeram nem a metade disso pelo meu casamento. Na verdade, não acho que tenham se esforçado muito por ele. Kenneth confessou a Dexter, durante uma saída entre irmãos, que não estava pronto para ser pai. Ele tinha acabado de começar sua carreira e queria focar nisso primeiro.
Sentia-se preso e manipulado, mas não sabia como expressar isso sem parecer um homem ruim. Siena o manipulou para que ficasse, dizendo que o bebê precisava de ambos os pais. O verdadeiro problema começou depois que o bebê nasceu. Siena rapidamente percebeu que ter um bebê não era apenas receber atenção e tirar fotos bonitas para as redes sociais. Trocar fraldas sujas e acordar no meio da noite para cuidar do bebê não era o que ela tinha em mente quando decidiu, unilateralmente, engravidar. Kenneth fez o melhor que pôde, mas estava igualmente despreparado. Ambos começaram a mostrar sinais de estarem sobrecarregados. Siena ligava para nossa mãe às 3 da manhã, chorando sobre como tudo era difícil, e Kenneth começou a ficar até mais tarde no trabalho para evitar voltar para casa. Na semana passada, meus pais convidaram Dexter e eu para jantar. Pensamos que seria um jantar familiar normal, mas estávamos enganados. No jantar também estavam os pais de Dexter, o que era estranho, já que não havia nenhum evento especial. Assim que nos sentamos, minha mãe começou a falar sobre o quanto Siena estava estressada com o bebê. Mencionou que Siena estava adoecendo de tanto estresse e que isso estava dificultando tudo. Falou sobre como a saúde mental de Siena era mais afetada e como ela precisava de uma pausa. Então veio a parte do motivo pelo qual todos fomos convidados para o jantar. Meus pais sugeriram que já que Dexter e eu tínhamos uma vida mais estável, éramos mais maduros e estávamos casados há mais tempo, deveríamos ficar com o bebê e criá-lo como nosso. Disseram que dessa forma, não precisaríamos tentar ter nosso próprio filho e Siena poderia se concentrar em sua vida. Para deixar claro, meus pais queriam que eu assumisse o erro de Siena, algo que ela cometeu apenas para competir comigo, o que era a coisa mais louca que já ouvi na vida, mesmo vindo dos meus pais. Os pais de Dexter estavam tão chocados quanto nós. Eles disseram aos meus pais que parassem com as brincadeiras e riram, mas meus pais continuavam igualmente sérios, como se estivessem dizendo algo tão simples quanto: este ano é a sua vez de celebrar o Dia de Ação de Graças. Isso não é um animal de estimação ou um carro de que estamos falando, é um ser humano. Você não pode simplesmente entregar seu filho porque já conseguiu o que queria e não precisa mais dele. Algo semelhante a isso foi o que minha sogra disse à minha mãe, mas ela fingiu não ouvir e me perguntou diretamente se eu aceitaria ou não. Perguntei se ela tinha câncer no cérebro ou simplesmente bateu a cabeça muito forte naquela tarde, porque essa era uma ideia absurda. Ela me respondeu que Siena tinha terminado recentemente a faculdade, mas não teve tempo para se preparar para ser mãe. Ao que respondi: e isso é problema meu, não é? Mas você poderia ser uma boa irmã e ajudá-la quando ela claramente está sofrendo com tudo isso, disse ela. Nesse ponto, meus sogros já estavam se levantando para ir embora, indignados. Dexter e eu pedimos que nos esperassem, porque não queríamos passar mais tempo a sós com esses lunáticos. Então todos saímos e deixei muito claro para minha mãe que a resposta era absolutamente não. Essa é a família absurda que eu tenho. Espero que seja suficiente para que os moderadores aceitem a publicação aqui. Atualização 1. Olá! A situação piorou desde minha última publicação. Ontem, Siena e minha mãe apareceram no meu local de trabalho durante a hora do almoço. Armaram uma emboscada para mim enquanto eu ia para o carro para almoçar. Assim que se aproximaram, soube que não conseguiria almoçar naquele dia, pelo menos não de forma tranquila. Siena foi a primeira a falar. Estava visivelmente cansada, como se realmente fosse uma mãe recente, e começou a chorar. Disse que não estava preparada ainda e que eu poderia dar um pouco de descanso para ela até que conseguisse se recuperar de tudo. Alegou que seria algo temporário. Minha mãe então revelou seu novo plano. Sugeriram que Dexter e eu levássemos o bebê por um período de teste de 6 meses. Se as coisas não dessem certo, disseram que buscariam outra solução. Segundo elas, isso daria tempo para Siena e Kenneth organizarem suas vidas enquanto o bebê estaria bem cuidado. Inclusive sacaram um rascunho de um acordo de custódia temporária ali mesmo no estacionamento. Quando me recusei novamente, Siena ficou histérica. Gritou que eu estava arruinando sua vida e que se realmente a amasse, a ajudaria. Apenas informei que nesse caso, ela arruinou sua própria vida sozinha e que se não precisou da minha ajuda para isso, agora também não precisaria nem receberia. Vários dos meus colegas de trabalho, que também estavam em sua hora de almoço, pararam para observar a cena que ela estava criando. Minha mãe tentou uma abordagem diferente. Mencionou que eu sempre quis ter filhos e sugeriu que isso talvez pudesse ser um teste para mim, uma forma de ver se a maternidade era para mim sem estar ligada permanentemente a um bebê. Pensei que talvez esse enfoque tivesse sido útil para minha irmã. Ela disse que às vezes, bênçãos chegam de formas inesperadas e que essa poderia ser a nossa oportunidade de sermos pais. Também disse que passado o período de 6 meses, se eu me apegasse ao bebê, poderia adotá-lo oficialmente. Finalmente, entrei no carro e fui embora sozinha. Acabei almoçando apenas metade do que havia planejado comer,
mas acho que não foi tão ruim, porque poderia ter passado mal com tudo o que aconteceu. Mais tarde, naquela noite, por volta das 19 horas, apareceram em nossa casa com meu pai. Felizmente, Dexter estava em casa. Quando começaram novamente com a manipulação emocional, ele pediu firmemente que fossem embora. Eles se recusaram, dizendo que não sairiam até que aceitássemos, pelo menos, tentar por alguns dias ou semanas. Estavam chorando e praticamente implorando, especialmente Sienna e minha mãe. Mas o que veio a seguir foi ainda pior. Sienna deixou a bomba cair. Ela e Kenneth já tinham reservado passagens para a Europa. Planejavam nos deixar com o bebê, concordássemos ou não. Ela achava que ao simplesmente deixar o bebê, não teríamos outra escolha a não ser cuidar dele. Inclusive tinha todo um plano preparado. Deixariam o bebê para que cuidássemos e depois pegariam seu voo, nos deixando sem opções, porque não seríamos tão desalmados a ponto de abandonar um bebê. Em outras palavras, ela estava contando que não seríamos como eles. Fiquei chocada com tanto egoísmo. Disse imediatamente que se abandonassem o bebê, eu chamaria os serviços de proteção à criança. Deixei claro que abandono infantil é crime e que eu não hesitaria em denunciá-lo se continuassem com o plano. Essa ameaça pareceu abalar a todos. Minha mãe começou a dizer que se eu fizesse algo assim, arruinaria a vida e a carreira de Sienna, que já estavam arruinadas naquele momento por causa de um bebê. Sim, você leu direito. O mesmo bebê que ela decidiu ter sem perguntar a Kenneth. Meu pai entrou na conversa e prometeu aumentar minha herança se aceitássemos. Achei engraçado, porque nem sabia que teria uma herança. Ele até ofereceu comprar uma casa maior e um carro novo se ficássemos com o bebê. Disse que preferia que usassem todo esse dinheiro para cuidar do bebê enquanto sua filha, que ainda não amadureceu, pudesse ir a festas, desperdiçar sua educação e sua vida. Disseram que não estavam pensando em cuidar do bebê por conta própria, mas isso não nos importou. Dissemos a todos que saíssem ou chamaríamos a polícia por invasão de propriedade. Depois que foram embora, Dexter e eu nos sentamos e tivemos uma longa conversa. Concordamos que precisaríamos tomar medidas para nos proteger de futuras emboscadas. Temos algumas ideias, mas se meus pais ou minha irmã estiverem lendo isso, é melhor que não descubram quais são. Assim, não seremos os únicos a receber uma surpresa em uma próxima visita, mas eles também. Estamos lidando com pessoas loucas que podem ser imprevisíveis. Por isso, precisamos cobrir todas as bases e nos adaptar a qualquer coisa. Não acho que exista seguro contra a loucura, mas vamos encontrá-lo. Atualização 2. Olá! Após o incidente no estacionamento e a emboscada em nossa casa, decidi conversar com meu avô. Ele sempre foi a voz da razão em nossa família, e eu precisava de sua perspectiva. Esperei até saber que ele estaria sozinho, já que minha avó geralmente participa de seu clube de bridge às quartas-feiras à tarde. Fui visitá-lo em sua casa, levando seu bolo de limão favorito da padaria local. Quando cheguei, o encontrei em seu escritório lendo o jornal, como sempre faz após o almoço. Ele sorriu ao me ver, mas o sorriso não durou muito ao perceber que eu não estava de bom humor. Sentei-me na velha cadeira de couro em frente a ele, a mesma onde me sentava quando era criança e o visitava depois da escola. Contei tudo a ele desde o início. Para minha surpresa, ele já sabia de partes da história, mas não de toda a verdade. Meus pais haviam contado a ele uma versão completamente diferente. Segundo eles, Dexter e eu inicialmente nos oferecemos para adotar o bebê, mas depois mudamos de ideia de repente. Pintaram-nos como os vilões que demos falsas esperanças e estávamos brincando com o bebê por mudarmos de opinião, enquanto fizeram Sienna parecer a vítima de nossa crueldade. Meu avô ficou furioso ao ouvir a verdadeira história. Não podia acreditar que sua própria filha, minha mãe, estava tentando obrigar a filha mais velha a criar o filho da mais nova. Ficou especialmente indignado com o plano de Sienna de abandonar o bebê conosco e fugir para a Europa. Ele balançava a cabeça repetidamente, pensando alto. Você não quer ver meu avô bravo, especialmente antes de comer seu bolo de limão. Imediatamente ele chamou minha avó, mesmo sabendo que ela estava em seu clube de bridge. Ele raramente interrompe suas atividades sociais, o que mostrou o quão sério ele considerava o assunto. Quando ela chegou em casa 20 minutos depois, ele fez com que eu contasse tudo novamente. Ao final do meu relato, ambos estavam visivelmente chateados, mas pelo menos, meu avô já estava saboreando sua segunda fatia de bolo. Concordaram que a situação havia ido longe demais. Meu avô disse que observava há anos como meus pais favoreciam Sienna constantemente, enquanto ele e minha avó tentavam tratar as netas de forma igualitária. Agora ele percebia que esse favoritismo havia criado esse desastre, fomentando o pior em Sienna, e que agora esperavam que eu resolvesse esses problemas. Foi então que meu avô fez uma oferta inesperada. Ele possui várias propriedades, incluindo uma linda casa em um bairro tranquilo, a cerca de 1 hora de onde moramos atualmente.
A casa havia sido alugada por anos, mas os inquilinos haviam acabado de se mudar. Ele ofereceu a casa para nós, dizendo que precisávamos nos distanciar dessa situação tóxica. Inicialmente tentei recusar. A casa valia pelo menos US$1 milhão, e me parecia demais aceitar, mas meu avô insistiu. Disse que planejava deixá-la para mim em seu testamento de qualquer forma, e que ficarmos com ela agora ajudaria a aliviar a situação com meus pais e Siena. Minha avó concordou com ele. Disse que às vezes a única forma de lidar com dinâmicas familiares tóxicas é criar distância física. Ela também apontou que a casa nos daria espaço para começar nossa própria família, quando estivéssemos prontos sem interferência de nenhum dos pais. Até prometeu nos conseguir um novo berço. No dia seguinte, o advogado deles preparou os documentos, e a casa foi transferida para o nosso nome com uma condição: não poderíamos vendê-la por pelo menos 5 anos. Algo que de qualquer forma não pretendemos fazer. Meu avô explicou que essa condição era para evitar que meus pais tentassem nos pressionar a vendê-la e dar o dinheiro para Siena. Quando cheguei em casa naquela noite e contei a Dexter sobre a oferta de meus avós, ele ficou atônito. Sempre se deu bem com eles, mas esse nível de apoio foi inesperado. Passamos a noite discutindo a oferta e o que isso significaria para nós. Mudar-se para uma hora de distância implicaria em um trajeto mais longo para o trabalho, mas a paz e a distância que isso nos proporcionaria pareciam valer a pena. Decidimos aceitar a generosa oferta de meus avós. A casa precisa de algumas pequenas reformas antes de nos mudarmos, mas meu avô também se ofereceu para cobrir esses custos. Disse que queria que tivéssemos um novo começo e que merecíamos isso. Atualização 3. Olá! Já se passaram 3 meses desde que nos mudamos para a casa que meu avô nos deu, e a distância nos ajudou enormemente a manter a sanidade. A primeira coisa que fizemos ao nos mudarmos foi trocar nossos números de telefone, compartilhando os novos apenas com meus avós e alguns poucos amigos de confiança. Também instalamos um sistema de segurança completo com câmeras, caso alguém tentasse aparecer sem ser convidado. Tivemos a ideia de instalar barris de óleo quente no telhado no caso de uma nova invasão dos meus pais, mas descartamos rapidamente ao pensar em toda a burocracia que isso exigiria. A casa se tornou nosso santuário. Passamos o primeiro mês pintando e adaptando tudo ao nosso gosto. Dexter transformou um dos quartos disponíveis em seu escritório em casa, e eu converti outro em uma biblioteca, algo que sempre sonhei em ter. O amplo quintal nos dá espaço para cultivar um jardim e relaxar, algo muito bem-vindo neste momento. Siena e Kenneth nunca foram para a Europa. Depois de perceberem que estávamos falando sério sobre chamar os serviços de proteção infantil, não tiveram outra escolha a não ser assumir suas responsabilidades como pais. Pelo que soubemos por amigos em comum, ambos finalmente estão fazendo aulas de criação de filhos e buscando ajuda com o cuidado do bebê. Minha mãe continua tentando entrar em contato conosco por meio de amigos em comum. Ela envia mensagens dizendo que estamos sendo infantis por termos nos mudado e que eu não conseguirei viver sem meus pais. Bem, até agora estou vivendo muito bem, obrigada. Inclusive tentou obter meu e-mail corporativo para me escrever, mas felizmente minha empresa respeita a privacidade dos funcionários. Na semana passada enviou uma carta por meio de um dos meus primos, afirmando que Siena está deprimida por causa de nossas ações. Meu pai não tentou nos contatar diretamente, mas sempre aproveita qualquer oportunidade para falar bobagens. Meus avós têm sido nossos maiores apoios durante todo esse processo. Eles nos visitam regularmente em nossa nova casa, e meu avô sempre tem um bolo de limão esperando por ele. Plantamos um limoeiro no quintal, e espero poder fazer um bolo caseiro para ele quando começar a dar frutos. Minha avó disse à minha mãe que parasse de tentar entrar em contato conosco até que ela pudesse respeitar nossos limites. Isso causou uma grande briga entre elas, mas minha avó não se importa de estar brigada com minha mãe. Disse que não aguenta mais sua atitude. Toda essa experiência nos mostrou quem realmente se preocupa com nosso bem-estar e quem apenas queria nos usar para resolver seus próprios problemas. Finalmente estamos em paz com nossa decisão e animados para começar nossa própria família quando estivermos prontos e nos nossos próprios termos. Embora minha avó espere que isso aconteça mais cedo ou mais tarde. Na semana passada, soubemos que Siena e Kenneth finalmente estão participando de terapia de casal e aulas de criação de filhos. Embora estejamos felizes que estejam buscando ajuda, não há planos para nos reconectar com eles. Nem mesmo Dexter quer ter algo a ver com o irmão agora. Embora ele não tenha sido diretamente responsável pelo que aconteceu, a confiança foi quebrada, e levará mais do que alguns meses de bom comportamento para reconstruí-la. Por enquanto, estamos aproveitando nossa nova vida tranquila. Fizemos amigos no novo bairro, nos juntamos a um jardim comunitário local e estamos planejando adotar um cachorro. Às vezes, a melhor maneira de lidar com dinâmicas familiares tóxicas é criar uma distância suficiente para construir sua própria felicidade.
É exatamente isso que estamos fazendo, e não temos nenhum arrependimento por nossa decisão. Atualização 4. Olá! Minha irmã deixou seu filho com meus pais e finalmente fez sua viagem à Europa, embora isso não fosse algo com que meus pais estivessem de acordo. Eles decidiram ajudar minha irmã a ter o que chamaram de um merecido descanso com uma viagem à Europa durante um mês. Inicialmente seria apenas isso, um mês, e depois ela voltaria para assumir o cuidado do bebê novamente. No entanto, após retornarem da viagem, minha irmã e Kenneth foram para a casa deles e não voltaram para buscar o bebê. Meus pais contaram tudo aos meus avós, incluindo a visita que fizeram à casa de Sienna. O mais engraçado é que nem sequer abriram a porta para eles. Simplesmente fingiram que não havia ninguém em casa. Segundo meus pais, era evidente que Sienna estava lá, já que o carro dela estava na entrada e havia luzes acesas até o momento em que bateram na porta. Eles foram com o bebê e tudo, aparentemente para devolvê-lo, mas Sienna agiu como se não se importasse nem um pouco. Não entendo como meus pais poderiam ter pensado que Sienna seria uma boa mãe. Agora, meus pais têm tentado ganhar a simpatia dos meus avós, mas eles apenas disseram que ligariam para os serviços de proteção infantil, o que de fato fizeram. Como resultado de toda essa estupidez que começou com Sienna parando de usar métodos anticoncepcionais sem contar a Kenneth, ela foi multada. Meus pais agora são os tutores legais do bebê. A multa de Sienna, que também foi compartilhada com Kenneth, acabou sendo mais cara do que a viagem à Europa, a menos, claro, que eles tivessem tomado caviar no café da manhã todos os dias. O valor foi de cerca de $12.000 por abandono do filho e por se recusarem a cumprir seu papel como pais. Meus pais tiveram a opção de deixar que os serviços de proteção infantil levassem o bebê, mas não tiveram coragem de fazer isso e decidiram cuidar dele. Não pense que eu não reflito sobre a possibilidade de esse menino crescer e se tornar tão mimado quanto minha irmã, mas isso é algo que só poderemos descobrir daqui a uns 14 ou 15 anos, quando ele entrar na adolescência. Esperemos que não seja assim, porque eu não gostaria que meu futuro filho ou filha precisasse escrever sua história aqui, reclamando de um primo mimado. O que você achou dessa história? Fique à vontade para deixar seu comentário para que o Moi saiba. Agora, vamos juntos para a próxima história. História 2. Minha esposa me traiu com um policial, e me forçou a abandonar minhas 3 filhas e desaparecer, alegando falsamente que eu abusava delas. Olá, Reddit, estou pensando em compartilhar esta história há muito tempo, sem saber se algum dia faria isso, mas, depois de algo inesperado que aconteceu recentemente, sinto que preciso colocar isso para fora. Talvez seja para obter um fechamento, talvez para ouvir de estranhos que passaram por algo semelhante, sinceramente não sei. O que eu sei é que esta história é longa e complicada, e algumas partes podem ser difíceis de ler. Se você ainda estiver aqui após este aviso, obrigado por continuar comigo. Cresci em uma família que, digamos, era muito exigente. Meus pais não eram exatamente pessoas ruins, não nos batiam e nos davam uma boa vida, boas escolas, uma casa confortável, comida na mesa, mas o amor deles era condicional, e as condições eram muito claras: seja excelente ou você não vale nada. Eles tinham grandes carreiras, grandes reputações e grandes expectativas para mim e meu irmão. Meu irmão James era 2 anos mais velho que eu e mais inteligente do que eu poderia sonhar em ser. Tinha notas perfeitas, bolsas de estudo, prêmios. James era o filho que pais como os nossos sonhavam ter. E, honestamente, ele merecia. Trabalhava mais do que qualquer um que eu conhecia, sempre acordado até tarde com livros ou envolvido em atividades extracurriculares. Mas a pressão o destruiu. Eu tinha 16 anos quando aconteceu. James tinha 18 e estava prestes a ir para uma universidade de ponta com uma bolsa integral. Ele deveria estar empolgado, mas não estava. Naquela época, eu não entendia. Achava que ele tinha tudo: as notas, o reconhecimento, o futuro brilhante. Mas a verdade é que ele estava desmoronando sob o peso das expectativas dos nossos pais. Ele mal dormia, mal comia, e quando não estava estudando, estava irritado comigo ou trancado no quarto. Uma noite, tivemos um raro momento em que ele abaixou a guarda. Encontrei-o sentado na beira da cama, olhando para o chão como se estivesse a quilômetros de distância. Perguntei se ele estava bem e ele apenas respondeu: "Estou cansado, cara." Como se eu nem soubesse mais quem sou. Só sou o que eles querem que eu seja, e nunca é suficiente. Não soube o que dizer. Disse a ele que ele era tudo o que eu queria ser: inteligente, forte, o filho perfeito. Ele riu, mas não foi uma risada feliz. Perfeito? Claro. Espere e você verá.
2 semanas depois, voltei da escola e encontrei minha mãe gritando. Ela estava na porta do banheiro e, quando cheguei perto o suficiente para ver o que ela estava olhando, meu mundo desabou. James estava no chão. Ele havia tirado a própria vida. Gostaria de poder dizer que meus pais ficaram devastados, mas não foi isso que aconteceu. Eles ficaram com raiva. Meu pai disse: como ele pôde fazer isso conosco, com nossa família? Minha mãe chorou, mas não por James, ela chorou pela vergonha que a morte dele traria para nossa família. No funeral, meu pai fez um discurso sobre como James era brilhante, mas fraco, e como ele deixou a pressão afetá-lo. Fraco. Essa foi a palavra que ele usou para descrever meu irmão. Depois disso, meu relacionamento com meus pais acabou. Mesmo ainda morando sob o mesmo teto, eu não conseguia olhar para eles, não suportava a maneira como falavam de James, como se ele fosse um fracasso em vez do irmão gentil e trabalhador que costumava me trazer lanches durante as sessões de estudo tarde da noite. Tudo explodiu uma noite, cerca de 6 meses depois. Meu pai me pegou procrastinando em uma tarefa de matemática e começou um de seus sermões habituais sobre como eu ia acabar como um ninguém. Já tinha ouvido tudo antes, mas, dessa vez, algo dentro de mim quebrou. Disse a ele que não me importava. Não me importava com as notas, com a escola, com a aprovação dele, com nada disso. Ele me olhou nos olhos e disse: então você vai ser um perdedor, assim como seu irmão. Arrumei minha mala naquela noite. Tinha 18 anos, idade suficiente para sair de casa legalmente sem que eles pudessem me obrigar a voltar. Peguei meus documentos, enfiei o que pude em uma mochila e saí pela porta. Meus pais não me impediram. Nem sei se importaram. Fugir parecia liberdade no começo, mas a realidade me atingiu com força. Eu não tinha um plano, não tinha dinheiro, e nem mesmo um diploma do ensino médio. Passei as primeiras semanas dormindo em sofás de algumas pessoas da escola que mal conhecia. Isso não durou muito. Acabei em um abrigo, onde conheci um grupo de caras mais velhos que disseram que poderiam me ajudar a sobreviver. Eles me apresentaram as drogas, apenas algo para aliviar o estresse. Eu ainda me lembro da primeira vez que experimentei. Parecia que toda a dor, o luto, a culpa, tudo que eu carregava simplesmente derretia. Eu conseguia respirar novamente, mesmo que fosse apenas por um curto período. Disse a mim mesmo que era algo temporário, só até eu me reerguer. Mas você provavelmente já sabe onde isso vai dar. Não demorou muito para que eu usasse mais e mais, gastando cada dólar que conseguia juntar para manter o efeito. No meu ponto mais baixo, estava dormindo em parques, roubando comida de postos de gasolina e me perguntando se talvez James tivesse razão em desistir cedo. Então eu a conheci, Sarah. Ela não tinha nada a ver com as pessoas com quem eu andava. Era limpa, gentil, tranquila. Trabalhava na lanchonete onde eu costumava passar o tempo, escondendo café e sanduíches para mim quando o chefe dela não estava olhando. Acho que ela viu algo em mim que eu não conseguia ver em mim mesmo, porque continuava aparecendo, mesmo quando eu tentava afastá-la. Ela me deu um motivo para tentar. Pela primeira vez em anos, eu queria ser melhor, não só por ela, mas por mim mesmo. Eu larguei as drogas, consegui um emprego lavando pratos e comecei a reconstruir minha vida. Sarah e eu começamos a namorar, e, um ano depois, ela deu à luz nossa primeira filha. Tornar-me pai mudou tudo para mim. Segurando minha pequena nos braços, jurei que nunca seria o tipo de pai que meus pais foram. Eu não a pressionaria, não a machucaria, nem a faria sentir que não era boa o suficiente. Eu seria melhor. Por um tempo, fui. Sarah e eu nos casamos, tivemos mais 2 filhas, e a vida era boa. Não perfeita, mas boa. Fiquei limpo, trabalhei duro e amava minhas meninas mais do que qualquer coisa no mundo. Mas o problema com o vício é que ele não simplesmente desaparece. Ele espera, à espreita nas sombras, pronto para te puxar de volta no segundo em que você baixa a guarda. Foi o aniversário da morte de James que causou isso. Encontrei um velho amigo, alguém com quem costumava usar drogas, e as memórias voltaram com força. Disse a mim mesmo que seria apenas uma vez, só para aliviar a tensão. Mas uma vez virou 2, e 2 se transformaram em uma recaída completa. Quando Sarah descobriu, ela ficou arrasada. Implorei para que ela me desse outra chance, mas ela estava decidida. Disse que precisava pensar nas crianças, e, honestamente, eu não podia culpá-la.
Eu não era mais o homem com quem ela havia se casado. Foi aí que tudo começou a desmoronar. Quando Sarah disse que tinha acabado, ela quis dizer isso de verdade. Não era apenas ela me pedindo para ir embora, eu podia ver nos olhos dela. Eu a machuquei uma vez a mais, e ela não podia me perdoar, não dessa vez. Acho que o que mais a destruiu não foi apenas minha recaída, mas como eu me afastei emocionalmente. Não era só sobre as drogas, mas como eu me desconectei dela e das meninas quando elas precisavam de mim. Achei que estava escondendo bem, mas não estava. Sarah via tudo, cada mentira, cada desculpa, cada vez que eu fingia que tudo estava bem quando claramente não estava. Nem sei quando o caso começou. Talvez tenha sido quando eu recaí pela primeira vez, ou talvez tenha sido ainda antes, durante os momentos em que eu estava tão ocupado lutando para sair do vício que não percebi ela se afastando. De qualquer forma, isso não importava. Ela encontrou outra pessoa. O cara com quem ela me traiu era um policial, Mark, um pai divorciado na casa dos 30 anos, alguém com quem ela trabalhava no emprego de meio período. Eu só o tinha encontrado algumas vezes, e, na época, não fazia ideia de que ele estava ocupando meu lugar pelas minhas costas. Sarah foi cuidadosa com isso, provavelmente esperando o momento certo para acabar completamente conosco. Quando os papéis do divórcio chegaram, eu nem lutei. O que eu poderia fazer? Acusá-la de traição quando eu era o que não conseguia permanecer sóbrio? Eu não tinha base para argumentar e, honestamente, não queria colocar minhas filhas em uma batalha de custódia feia. Elas eram inocentes em tudo isso, e eu já me sentia como se as tivesse decepcionado ao voltar para os velhos hábitos. Então, assinei os papéis sem questionar. Ela ficou com a custódia total das crianças, e eu concordei com visitas supervisionadas. Não pedi pensão, não briguei pela casa e nem peguei o carro. Tudo o que eu queria era ver minhas filhas, continuar na vida delas de qualquer maneira possível. Mas Sarah não facilitou. Os primeiros meses após o divórcio foram um inferno. Eu estava morando em um apartamento minúsculo e sujo do outro lado da cidade, mal me virando. Cada vez que via minhas meninas, eu sentia uma culpa esmagadora. Minha filha mais nova, Emily, tinha apenas 5 anos. Ela realmente não entendia o que estava acontecendo. Ainda corria até mim durante as visitas, abraçava meu pescoço com seus pequenos braços e dizia que sentia minha falta. Minha filha mais velha, Hannah, tinha 9 anos, e era uma história diferente. Ela já era velha o suficiente para saber que algo estava errado, mas ainda muito jovem para entender completamente. Eu podia ver isso nos olhos dela, a confusão, a raiva, a tristeza. Ela estava se afastando de mim, e não havia nada que eu pudesse fazer para impedir. Então, havia Sarah. Superficialmente, ela era civilizada. Mantinha as coisas profissionais durante as entregas e retiradas, nunca levantando a voz ou discutindo comigo na frente das crianças. Mas, nos bastidores, ela trabalhava incansavelmente para me manter fora da vida delas o máximo possível. Tudo começou pequeno, chamadas telefônicas perdidas, visitas canceladas, desculpas sobre como as meninas estavam ocupadas demais para me ver. No começo, achei que era apenas má sorte, mas então comecei a notar padrões. Sempre que eu tentava planejar algo especial para as meninas, Sarah encontrava uma maneira de acabar com isso. E Mark? Ele não era apenas o namorado dela agora, estava entrando na vida das minhas filhas, um passo de cada vez. Começou aparecendo nos eventos escolares delas, assistindo aos jogos de futebol, e, eventualmente, se mudou para a casa onde eu costumava morar. A pior parte foi assistir minhas filhas se aproximarem dele. Eu podia ver isso acontecendo bem na minha frente. Elas falavam sobre como Mark as levava ao parque ou ajudava com o dever de casa. Emily até começou a chamá-lo de papai. Eu não as culpava, eram apenas crianças, e Mark estava assumindo responsabilidades de maneiras que eu não tinha conseguido. Mas isso me destruía por dentro. O ponto de ruptura veio no aniversário de 5 anos de Emily. Meu cronograma de visitas não coincidia com o aniversário dela naquele ano, mas eu não podia simplesmente ficar em casa sabendo que ela estava comemorando sem mim. Comprei um pequeno presente, um unicórnio de pelúcia sobre o qual ela vinha falando há semanas, e decidi entregá-lo na casa de Sarah. Quando cheguei lá, fiquei na varanda. Não estava tentando causar cena ou ultrapassar limites. Só queria entregar o presente para Emily e vê-la sorrir. Sarah não estava em casa, mas Hannah estava. Ela abriu a porta, me viu parado lá e congelou.
Eu disse que estava lá apenas para dar o presente para Emily, mas ela não disse nada. Apenas me olhou como se eu fosse um estranho. Eventualmente, acenou com a cabeça e pegou o presente de mim. Na hora, não pensei muito nisso, mas mais tarde descobri que ela foi direto para Sarah e contou que eu tinha estado lá. Aquela noite, recebi uma ligação da polícia. Mark foi quem apareceu no meu apartamento, vestindo o uniforme completo, como se quisesse me intimidar. Ele me acusou de assédio e perseguição, dizendo que eu estava violando o acordo de custódia ao aparecer sem aviso. Tentei explicar que só queria entregar um presente de aniversário, mas ele não estava interessado. Ele disse: "Você tem sorte de eu não te prender agora mesmo", com a mão descansando na arma no quadril. Eu deveria saber que não pararia por aí. Alguns dias depois, Sarah apresentou uma queixa formal contra mim, alegando que eu era um perigo para as crianças. Disse que eu era instável, que vinha aparecendo sem ser convidado e que não podia ser confiável. Mark apoiou as alegações dela e, com suas conexões no departamento, não foi difícil transformar minha vida em um inferno. Fui chamado para a delegacia para interrogatório. Quando cheguei lá, Sarah estava me esperando, sentada do outro lado da mesa com uma expressão fria e calculada que eu mal reconhecia. Ela nem deixou eu falar antes de expor tudo. Disse: "Nos deixe em paz. Vá embora. Desapareça. Se você não fizer isso, vou garantir que arruine sua vida. Vou fazer Hannah testemunhar que você a machucou. Vou fazer o que for necessário." Eu não conseguia acreditar no que estava ouvindo. Ela estava disposta a usar minhas próprias filhas contra mim, para destruir qualquer chance que eu tivesse de permanecer na vida delas. E, com a influência de Mark como policial, eu sabia que ela poderia conseguir. Eu não tinha opções. Não tinha dinheiro, conexões ou forças para lutar. Então, desisti. Concordei em não ter mais contato, em me afastar das únicas pessoas que importavam para mim. Por muito tempo, senti como se estivesse passando pela vida como um fantasma, existindo, mas sem realmente viver. Tudo o que importava havia desaparecido: minha família, minha casa, minha identidade como pai. Empacotei o pouco que me restava em uma bolsa de viagem e me mudei para uma cidade a 3 horas de distância. Não era longe o suficiente para parecer um novo começo completo, mas era longe o suficiente para ficar fora do alcance de Sarah e Mark. Os primeiros meses foram brutais. Encontrei um pequeno apartamento degradado que cheirava a mofo e desespero, o tipo de lugar onde os vizinhos gritavam uns com os outros às 2 da manhã e o proprietário nunca consertava nada. Mas era barato, e eu não tinha muita escolha. Sem economias, sem emprego, sem plano, apenas essa ideia vaga de que precisava me reconstruir de alguma forma. Encontrar trabalho não foi fácil. Meu currículo era uma piada, sem diploma universitário, um histórico de empregos irregular e um buraco evidente no tempo devido ao meu vício. Mas dei sorte. Um restaurante local precisava de um lavador de pratos, e o gerente não fez muitas perguntas. Era um trabalho pesado e mal pago, mas aceitei. Pelo menos me mantinha ocupado, pelo menos me dava uma razão para sair da cama todos os dias. As horas eram longas e solitárias. Voltava para casa após o turno, desabava no sofá manchado que havia arrastado da calçada e ficava olhando para o teto por horas. O silêncio era insuportável. Eu nunca tinha percebido quanto minha vida era barulhenta antes: risadas das crianças, desenhos animados na TV, Sarah cantarolando na cozinha. Agora, era apenas o nada. Gostaria de poder dizer que me mantive limpo, mas seria mentira. Por um tempo, a única maneira de passar pelos dias era me anestesiando. Não voltei às drogas pesadas, mas bebia muito. O uísque barato tornou-se meu melhor amigo, o único que aliviava a dor o suficiente para que eu conseguisse continuar. Toda vez que bebia, dizia a mim mesmo que seria a última vez. Olhava para a garrafa e pensava nas minhas filhas, no quanto já havia perdido por causa do meu vício. Mas a culpa era uma faca de 2 gumes. Fazia-me querer ser melhor, mas também me fazia sentir como se não merecesse ser melhor. Cerca de 6 meses depois, atingi o fundo do poço. Era uma noite de quinta-feira, lembro porque tinha acabado de voltar de um turno duplo no restaurante. Minhas mãos estavam cruas e vermelhas de tanto esfregar pratos o dia todo. Sentei no sofá, abri uma garrafa e comecei a beber. Um copo virou 2, depois 3, depois 4.
Antes que percebesse, a garrafa estava vazia, e eu estava cambaleando pelo apartamento, gritando com ninguém em particular. Nem sei o que me fez perder o controle. Talvez fossem as lembranças do aniversário de Emily, ou o som da voz de Mark na minha cabeça, ou as palavras frias e calculadas de Sarah. Tudo que sei é que perdi a cabeça. Soquei a parede com tanta força que meus nós dos dedos se abriram, então desabei no chão, sangrando, chorando e desejando simplesmente desaparecer. Aquela noite foi um chamado à realidade. Quando acordei na manhã seguinte, com a cabeça latejando e a mão latejando, olhei ao redor para a bagunça que havia feito, vidro quebrado, uma cadeira virada, sangue manchado na parede, e pensei, isso não pode ser minha vida. Isso não pode ser como acaba. Decidi tentar a reabilitação novamente. Não era minha primeira vez, e eu não estava exatamente otimista, mas achei que não tinha mais nada a perder. Inscrevi-me em um programa em um centro local, onde passei os próximos 90 dias aprendendo a viver sem álcool. A reabilitação não foi fácil, mas me deu estrutura. Pela primeira vez em anos, eu tinha uma rotina. Acordava no mesmo horário todos os dias, participava de terapia em grupo, assistia a workshops e até comecei a escrever um diário. Escrever as coisas ajudou-me a entender tudo pelo que havia passado, a pressão dos meus pais, a morte de James, meu vício, a traição de Sarah. Um dos conselheiros, um cara chamado Rick, me disse algo que ficou comigo. Você não pode mudar o passado, mas pode escolher que tipo de pessoa quer ser daqui para frente. Parecia um clichê na época, mas plantou uma semente na minha mente. Quando terminei o programa, estava limpo novamente. Não foi fácil. Ainda pensava em beber quase todos os dias, mas estava determinado a seguir o caminho certo. Dediquei-me ao trabalho, pegando turnos extras no restaurante e economizando cada centavo que podia. Com o tempo, comecei a reconstruir minha vida. Mudei-me para um apartamento um pouco melhor, sem mais mofo. Comecei a me exercitar e até reconectei-me com um velho amigo, que me ajudou a melhorar meu currículo. Com a ajuda dele, consegui um emprego como entregador para uma pequena empresa de logística. Não era glamouroso, mas pagava melhor do que o restaurante e me dava um senso de propósito. Mas, não importava o quanto eu progredisse, sempre havia esse vazio dentro de mim. Toda vez que via uma família no restaurante, pais rindo com seus filhos, bebês jogando comida, adolescentes revirando os olhos, sentia como se alguém estivesse torcendo uma faca no meu peito. Queria entrar em contato com minhas filhas. Deus, como queria. Mas, toda vez que pegava o telefone, congelava. O que eu deveria dizer? Oi, é o papai. Desculpe por ter abandonado vocês por 25 anos. Quer almoçar? Mesmo se eu tivesse ligado, sabia que Sarah encontraria uma maneira de me bloquear. Ela tinha Mark, e eu ainda não tinha recursos para enfrentá-los no tribunal. Além disso, e se minhas filhas nem quisessem me ver? E se elas me odiassem? Então, fiquei em silêncio. Os anos passaram lentamente, mas passaram. Fiquei limpo, trabalhei duro e, eventualmente, mudei-me para uma casinha modesta nos subúrbios. Todas as noites, eu ficava acordado pensando nas minhas filhas. Elas estavam felizes? Estavam seguras? Elas sequer se lembravam de mim? Passava horas imaginando como elas poderiam estar agora. Hannah, a mais velha, estaria nos seus 20 anos, talvez começando uma carreira. Emily seria uma adolescente, provavelmente tão doce e gentil quanto era aos 5 anos. E então havia minha filha do meio, Claire, a quieta, que sempre parecia saber o que eu estava pensando sem que eu dissesse uma palavra. Eu sentia tanta falta delas que nem conseguia expressar em palavras. Às vezes, dirigia pela cidade onde elas viviam, imaginando se talvez pudesse vê-las por acaso. Nunca parei, no entanto. Não queria arriscar tornar a vida delas mais difícil. A dor de ser afastado delas nunca desapareceu, mas aprendi a conviver com isso. Então, um dia, tudo mudou. Eu estava em casa, rolando pela caixa de entrada dos meus e-mails, quando vi uma mensagem de Hannah. Quando o e-mail chegou, parecia que o chão tinha se movido sob meus pés. Nem percebi de imediato. Estava rolando por uma caixa de entrada cheia de lixo eletrônico, quando vi, pai, aqui é Hannah. Minha primeira reação foi fechar o laptop. Nem li na hora. Só ver o nome dela me jogou em uma espiral.
Haviam-se passado mais de 2 décadas desde que eu fui embora, e, durante todo esse tempo, nunca esperei por isso. Achei que eu fosse apenas uma lembrança amarga para elas, um homem que talvez ocasionalmente lembrassem, mas nunca procurariam. Não queria abrir. Não queria lidar com nada daquilo. Passei tantos anos tentando remendar minha vida, peça por peça frágil, que abrir aquele e-mail parecia como pegar uma marreta e destruir tudo isso. Mas eu também não conseguia parar de pensar nisso. Minha filha, minha garotinha, que agora era uma mulher adulta, havia me procurado. Ela era a última pessoa de quem eu achava que ouviria. Demorei dias para ler. Dias evitando o laptop, convencendo-me de que seria melhor deixar o e-mail fechado, mas nunca conseguindo apagá-lo. Dizia a mim mesmo que não devia nada a ela, não mais. Mas a verdade era que eu não sabia se era forte o suficiente para lidar com o que ela tinha a dizer. Quando finalmente li, a mensagem era simples. Ela queria conversar. Queria saber como eu estava e, aparentemente, queria que eu conhecesse o filho dela. Seu filho. Eu era avô. Essa foi a parte que mais me atingiu. Eu tinha perdido tanto, formaturas, aniversários, todos os marcos que você pode imaginar, e agora ela queria que eu voltasse à vida dela. Parecia impossível no início. Não ia responder. Eu havia sobrevivido até ali enterrando tudo o que tinha acontecido, convencendo-me de que ficar longe era o melhor. Por que reabrir essas feridas agora, especialmente depois de finalmente ter encontrado algum tipo de paz na minha solidão? Dizia a mim mesmo que responder só traria dor. E se ela não quisesse realmente se reconectar? E se só quisesse respostas para perguntas que eu não estava pronto para dar? Pior, e se isso fosse ideia de Sarah, uma forma de reviver o passado e me lembrar do homem que eu costumava ser? Eu não queria nada com Sarah, e ainda menos com Mark. A ideia de vê-los de novo, de encarar seus rostos hipócritas e cheios de superioridade, me enojava. Não conseguia fazer isso. Não queria ver Sarah. Não queria conhecer o marido dela, o homem que roubou tudo de mim. Mas, por mais que tentasse racionalizar e ignorar o e-mail, não conseguia parar de pensar em Hannah. Suas palavras eram cuidadosas, hesitantes, quase apologéticas. Ela disse que não estava me procurando por dinheiro, que isso não tinha a ver com o que aconteceu com Sarah ou Mark. Parecia que ela genuinamente queria me conhecer, e isso tornava ainda mais difícil ignorar. Depois de quase uma semana lutando comigo mesmo, respondi. Mantive a mensagem curta e vaga, dizendo que estava aberto a conversar, mas sem estabelecer expectativas. Queria manter alguma distância, caso se revelasse algo que eu não pudesse lidar. Quando ela perguntou se podíamos conversar por telefone, quase disse não. Não era que eu não quisesse ouvir sua voz, eu queria, mas estava aterrorizado com o que ela poderia dizer, com o que poderia pedir. Durante anos, eu vivi com a vergonha de ter ido embora, convencendo-me de que fiz isso pelo bem delas. E se ela não visse dessa forma? E se ela me odiasse por isso? Mesmo assim, concordei. Ela era minha filha, e, por mais que eu dissesse a mim mesmo para manter distância, não consegui ignorá-la. A ligação foi constrangedora no começo. Eu podia ouvir a hesitação na voz dela, a incerteza. Ela não parecia estar com raiva, mas havia algo contido na maneira como falava, como se não tivesse certeza se podia confiar em mim. Eu não a culpava por isso. A primeira coisa que ela queria saber era por que eu fui embora. Ela não perguntou diretamente, foi mais uma abordagem sutil, mas eu sabia que essa era a pergunta que pesava em sua mente. Mantive minhas respostas simples, cuidadoso para não dizer muito. Não contei a ela sobre as ameaças de Sarah ou sobre como Mark usou seu distintivo para me afastar da vida delas. Não queria arrastá-la para aquele caos, fazê-la escolher lados ou reviver a feiura daqueles anos. Em vez disso, contei a verdade de forma ampla, que achei que ir embora era a única maneira de protegê-las, que não queria causar mais danos ao permanecer em uma luta que não podia vencer. Ela não parecia satisfeita com essa resposta, mas não insistiu. À medida que a conversa avançava, Hannah começou a se abrir. Ela me contou um pouco sobre sua vida, seu marido, seu bebê, seu trabalho e suas irmãs. Mas eu podia perceber que ela estava escondendo algo. Havia um peso em sua voz, algo não dito que pairava entre suas palavras. Eventualmente, ela mencionou Mark. No começo, ela só falou dele de passagem,
mas o jeito como disse o nome dele fez minha pele arrepiar. Eu podia ouvir a tensão em sua voz, o ressentimento. Não pressionei por detalhes, mas comecei a juntar as peças pelos pequenos indícios que ela deixou escapar. Ficou claro que Mark não tinha sido o padrasto perfeito que Sarah sempre dizia que ele era. Hannah não entrou em detalhes, mas havia algo na maneira como ela falava dele, algo amargo, não resolvido. Quando ela perguntou se eu consideraria encontrá-la pessoalmente, hesitei. Parte de mim queria dizer sim, aproveitar a chance de vê-la novamente depois de tantos anos. Mas outra parte de mim, a parte que passou décadas tentando curar as cicatrizes do passado, não estava pronta. Disse a ela que pensaria a respeito, mas a verdade é que eu não sabia se podia. Não era só sobre ela, era sobre Sarah e Mark, sobre tudo que passei tanto tempo tentando esquecer. Se eu a visse, teria que enfrentar o passado, e não tinha certeza se poderia fazer isso sem desmoronar. Depois da ligação com Hannah, sentei em silêncio por horas, ainda segurando o telefone. Passei tantos anos convencendo-me de que esse capítulo da minha vida estava encerrado, de que não tinha o direito de procurá-las, de que nem deveria pensar em reconciliação. Agora, lá estava ela, minha filha mais velha, a garotinha que eu costumava segurar nos braços, abrindo uma porta que eu não tinha certeza se tinha forças para atravessar. A verdade é que não sei o que sentir. Parte de mim está feliz que ela tenha me procurado. Seria mentira dizer que nunca pensei nesse momento, imaginando como seria se uma das minhas filhas quisesse me encontrar novamente. Mas a realidade é muito mais complicada do que a fantasia. Estou com medo, medo do que ela pode dizer, medo do que ela pode querer de mim, medo do que posso descobrir sobre o que aconteceu com ela e suas irmãs depois que fui embora. E então há a culpa. Não consigo parar de pensar em todos os anos que perdi, todos os momentos em que não estive lá para elas. Pergunto-me se comemoraram aniversários sem mim, se choraram por mim quando eu estava longe demais para ouvir. Pergunto-me se elas me odiaram, se ainda me odeiam. Mas também não consigo ignorar a raiva. Ouvir Hannah falar sobre Mark fez meu sangue ferver de um jeito que não sentia há anos. Ficava claro, pela forma como ela falava, que havia algo que ela estava guardando, algo sobre ele que ainda não estava pronta para dizer. E não consigo deixar de sentir que falhei com ela ao partir, ao não estar lá para protegê-la e as suas irmãs do que quer que tenham passado. Ainda assim, sei que voltar para a vida delas traz riscos. Não quero reabrir as feridas que passei tanto tempo tentando curar, e definitivamente não quero acabar cara a cara com Sarah ou Mark. Se a reconciliação com Hannah significar vê-los novamente, não acho que posso fazer isso. Construí uma vida para mim, uma vida pequena, tranquila, mas é uma vida pela qual lutei. E estou apavorado que abrir essa porta destrua a pequena paz que consegui encontrar. Então, aqui estou, preso entre o passado e o presente, entre a esperança e o medo. Não sei o que sentir, e não sei o que fazer. Devo tentar me reconectar com minha filha, sabendo que isso pode levar a mais dor? Ou devo deixá-la ir, assim como deixei ela e suas irmãs tantos anos atrás? Não tenho as respostas, e, pela primeira vez em muito tempo, não confio em mim mesmo para tomar a decisão certa. Se você chegou até aqui, obrigado por ler. Eu precisava colocar isso em palavras, mesmo sem saber o que virá a seguir. Talvez alguém por aí tenha passado por algo parecido. Talvez não. De qualquer forma, é aqui que estou, perdido, confuso, tentando descobrir se ainda tenho algo a oferecer, asterisco asterisco. Atualização final. Olá, Reddit. Eu não achava que faria uma atualização. Minha primeira postagem não teve muita repercussão, o que já era esperado, considerando que era uma história longa e complicada. Mas alguns de vocês comentaram e me incentivaram a dar continuidade. Para aqueles que leram minha história e tiraram um tempo para oferecer palavras gentis ou conselhos, obrigado. Isso me ajudou mais do que imaginei. Vou tentar manter esta atualização mais curta e direta, já que sei que a última foi praticamente um romance. Aqui está o que aconteceu desde a última vez que postei: conheci minhas filhas. E a experiência foi completamente diferente do que eu imaginava e exatamente o que eu precisava. Tudo começou com Hannah. Como mencionei na postagem anterior, ela foi quem me procurou e também quem deu o primeiro passo para um encontro presencial. No começo, eu não sabia se poderia fazer isso. Passei anos me convencendo de que era melhor assim, melhor manter distância e deixar que elas vivessem suas vidas sem mim. Mas a persistência de Hannah me venceu, e, eventualmente, concordei.
Nos encontramos em um pequeno parque, a meio caminho entre onde eu moro e onde ela e sua família vivem. Cheguei cedo, sentando-me em um banco, ensaiando o que poderia dizer, embora soubesse que nada do que eu inventasse pareceria suficiente. Quando chegaram, vi-os à distância, 3 mulheres caminhando em minha direção, conversando e rindo suavemente, com um homem segurando uma criança pequena logo atrás. Por um breve momento, não as reconheci. Só quando se aproximaram, quando pararam na minha frente e a mais alta delas, Hannah, deu um passo à frente e disse: "Pai, sou eu, Hannah", que congelei. Não sabia o que dizer. Minha mente corria, tentando reconciliar as 3 mulheres à minha frente com as garotinhas que estavam gravadas em minha memória. Hannah, que eu costumava embalar quando era apenas um bebê, agora era uma mulher adulta e confiante. Claire, minha filha do meio, a quieta, tinha os mesmos olhos penetrantes de sempre, mas agora se portava com uma maturidade calma que me surpreendeu. E Emily, ela tinha 5 anos da última vez que a vi, mas agora estava mais alta do que jamais imaginei, com um sorriso gentil quase igual ao de quando era criança. Elas tiveram que se apresentar uma a uma. Foi dolorosamente constrangedor, mas, ao mesmo tempo, parecia a coisa mais humana que experimentei em anos. Eu podia ver que elas também estavam nervosas, sem saber o que dizer ou como agir. O marido de Hannah, Matt, interveio para quebrar o gelo, oferecendo um aperto de mão educado e uma introdução rápida. Percebi de imediato que ele era um bom homem, estável, gentil, o tipo de pessoa que sempre esperei que minhas filhas encontrassem. E então havia Bebê, minha neta. Ela estava andando cambaleante, balbuciando coisas sem sentido, tentando pegar folhas e gravetos enquanto Matt a mantinha entretida. Não conseguia tirar os olhos dela. Era linda, essa pequena vida que existia por causa da minha filha. Não podia acreditar que estava ali, fazendo parte disso, mesmo que de uma forma pequena. Sentamos em uma mesa de piquenique e conversamos por horas. Bem, elas conversaram na maior parte do tempo, e eu escutei. Foi esmagador no início, tentar acompanhar tudo o que elas me contavam, as carreiras que construíram, os relacionamentos em que estavam, as coisas que passaram. Hannah agora é professora, algo que eu nunca teria imaginado, mas que faz todo sentido depois de vê-la com sua filha. Claire trabalha com marketing e recentemente ficou noiva. E Emily, minha caçula, está na pós-graduação e já tem um emprego de meio período. Ouvir sobre as vidas delas me encheu de tantas emoções conflitantes. Eu estava orgulhoso delas, de tudo que conquistaram, mas não conseguia deixar de sentir o peso de tudo que perdi. Não pude torcer por elas em suas formaturas, dar conselhos quando enfrentaram dificuldades ou dizer o quanto estava orgulhoso quando encontraram seus caminhos. Perdi tudo isso. O que realmente me surpreendeu foi a paciência que tiveram comigo. Elas não pareciam estar com raiva ou ressentidas, pelo menos não da forma que eu temia. Tiveram perguntas, é claro, sobre por que fui embora, sobre o que aconteceu entre sua mãe e eu, mas não insistiram demais. Dei respostas honestas, sem me aprofundar no caos de tudo aquilo. Disse a elas que fui embora porque achei que era a única forma de protegê-las e que passei o resto da vida me arrependendo disso. Eventualmente, a conversa mudou para Sarah e Mark. Hannah me contou que a relação delas com a mãe estava tensa há anos, mas que as coisas pioraram depois que ela teve o bebê. Ela disse que Sarah teve um colapso emocional ao segurar a neta pela primeira vez, chorando sobre como se arrependia de ter me mantido fora das vidas delas. Não sabia como me sentir sobre isso. Por um lado, podia entender como se tornar avó poderia despertar esses sentimentos, mas, por outro lado, não conseguia evitar pensar, por que agora? Hannah disse que não perdoou a mãe, embora ainda mantenha contato esporádico por causa das irmãs. Mark, por outro lado, é uma história completamente diferente. Todas as minhas 3 filhas se distanciaram dele. Hannah não entrou em muitos detalhes, mas, pelo que disse, ficou claro que ele não foi o pai exemplar que Sarah fazia parecer. Ela mencionou que ele era controlador e tinha um temperamento difícil, e, embora não tenha falado muito mais, eu podia ver a dor em seus olhos. Ouvir isso me deixou enjoado. Por anos, convenci-me de que ficar longe era o melhor que poderia fazer por elas, mas agora me pergunto se tomei a decisão errada. Talvez, se tivesse ficado, pudesse tê-las protegido de parte daquela dor. Ou talvez não. Nunca saberei, e esse é um peso que carregarei pelo resto da vida. No final do dia, deixei uma coisa clara para minhas filhas: não estou aqui para atrapalhar suas vidas.
Não quero fingir que as últimas 2 décadas não aconteceram. Só estou grato por elas terem querido me ver. Disse a elas que ficaria feliz em manter contato, vê-las ocasionalmente, mas de longe. Não quero encontrar Sarah ou Mark. Não posso. Seja qual for a culpa que Sarah esteja carregando, é um fardo dela, não meu. E quanto a Mark, não o quero em lugar algum perto de mim. Ele tirou tanto de mim, mas me recuso a deixar que tire mais alguma coisa. Reencontrar minhas filhas foi uma das coisas mais difíceis e emocionantes que já fiz. Ainda estou tentando processar tudo, mas uma coisa é certa, elas são mulheres incríveis, e eu não poderia estar mais orgulhoso delas. Para aqueles que leram minha primeira postagem e me encorajaram a dar esse salto, obrigado. Não sei o que o futuro reserva, mas sinto que estou caminhando na direção certa. Obrigado por ler. Obrigado a todos por ouvirem toda a minha história. Espero que ela tenha trazido para vocês muitas emoções. Ficarei muito feliz e honrado em receber os comentários de vocês. Não se esqueçam de clicar no botão de inscrever-se para não perder nenhuma história interessante. Moi ama muito vocês.